Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus finalmente consegue ficar sozinho. Antes da multiplicação dos pães, ele tinha sabido da morte de João Batista e atravessou o mar desejando ficar sozinho. As multidões vieram e ele as atendeu e depois fez a multiplicação dos pães. Ele precisava ficar sozinho. Tinha tido a notícia da morte de João Batista. Ele queria ficar sozinho em oração. E ele cria as condições para isso. Sem deixar de atender as pessoas, ele não se esqueceu que precisava recolher-se para a oração. Ele faz, na verdade, uma verdadeira ginástica para conseguir ter esse tempo. Mas ele faz. E ele tem. Porque estar a sós com Deus é um imperativo. A gente não pode deixar de viver. Às vezes a gente até gostaria de ter um tempo a mais de oração e não consegue. Mas a gente precisa retomar. O fato é que de um jeito ou de outro a gente não pode deixar Deus de lado. Sobretudo quando a gente precisa juntar os pedaços de alguma experiência difícil que nós passamos. E Jesus, então, de uma certa maneira, até faz com que os discípulos vão na sua frente para que ele possa estar a sós com o Pai. Depois, ele vai até eles. E eles estão passando dificuldades porque o vento é contrário. Ele caminha sobre as águas, porque ele saiu da oração. As águas agitadas são as mesmas,
mas a oração e o encontro com Deus, pessoalmente falando, coloca ordem na nossa vida. E por que digo que coloca ordem? Porque se nós retomamos a consciência que temos de que Deus está em primeiro lugar e está acima de tudo, as outras coisas podem ganhar a sua ordem natural. Quando Deus está abaixo do primeiro lugar, tudo se desorganiza na nossa vida. Por isso a oração tem a capacidade, a oração entendida como encontro pessoal com Deus, não é que seja necessariamente este ou aquele tipo de oração, mas a oração necessariamente nos restaura, porque coloca ordem no nosso ser, sabendo que somos criaturas, sabendo que Deus está acima de tudo, somos capazes de entender qual é o nosso papel, o que nós podemos e o que não podemos fazer. De uma certa maneira, nós caminhamos sobre as águas também. O medo aparece em seguida. Os discípulos ficaram com medo porque avistaram Jesus andando sobre o mar. Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Fantasmas não existem. Mas o medo, pelo mistério que eles estão presenciando, para quem não está devidamente preparado, gera o medo. Nós podemos ter medo do mistério, medo da vida, medo dos desafios, medo da morte, medo de Deus. Porque nós criamos fantasmas. Os fantasmas nascem na nossa cabeça. Jesus replica: coragem, sou eu, não tenhais medo. Reconhecendo Deus, o medo se desfaz. E então Pedro diz: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando também sobre as águas. E Jesus consente. Enquanto ele está caminhando sobre a palavra de Jesus, ele também caminha sobre as águas. No momento em que ele se volta para a dificuldade, para o vento, e se esquece da voz de Deus, a dificuldade toma conta dele. E Jesus então diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Ser fraco na fé é não reconhecer a voz de Deus, que é mais forte, mais potente do que todas as dificuldades que podemos enfrentar. Quando Jesus finalmente chega, depois de entrar na barca, eles se prostram diante dele, porque aí sim reconhecem o que tinha acontecido. Chegando do outro lado do mar, os habitantes mais uma vez souberam que ele estava lá e foram atrás dele. Pediam que pelo menos impusesse, que eles pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes, e os que o faziam, doentes, ficavam curados. A divindade de Jesus resplandece no seu encontro, na sua intimidade com o Pai, que o leva a superar também humanamente as dificuldades que o Verbo encarnado ali enfrentava. A divindade de Jesus resplandece quando ele convida os homens a terem fé nele. E a divindade de Jesus, mais uma vez, se manifesta quando ele expressa sua misericórdia, sua compaixão diante daqueles que precisam dele e que com tanta confiança acorrem a ele. Rezemos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação
e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.